programa Com Toda a Vida pela Frente com Carla Kowalski. Oferecimento mais um programa hoje com Toda a Vida pela Frente e hoje muito especial, estamos com um convidado que não era de Santa Maria, mas veio para Santa Maria, então a gente vai conversar um pouquinho hoje com o doutor, cirurgião plástico Roncato, ou melhor, Januário Roncato. Mas antes eu quero mostrar para vocês e depois com mais detalhes aonde eu estou, na Casa Lar Ambiente, que nos recebe aqui com um cenário lindo, maravilhoso, clean, e nós vamos conversar sobre isso depois. Mas agora é ele, doutor Januário Roncato, bem-vindo, obrigada por aceitar boa tarde, obrigado. Esse convite. É sempre um prazer, Carla. Então, no início ali eu coloquei que tu não era de Santa Maria, veio para Santa Maria, e isso é muito legal, assim, que nós temos várias pessoas, né, e profissionais que fazem sucesso em Santa Maria que muitos a gente não sabe, né? Até então eu achava que tu era de Santa Maria. Então me conta aí, de onde é que tu vem e como é que foi essa vinda para cá? Bem, na verdade, eu vim a Santa Maria em 1974, eu morando numa cidade pequena, que é Santo Augusto. Na época não se tinha a opção de um segundo grau, só tinha o primeiro grau e às vezes um pouco deficiente. Foi por ocasião, então, em 1974, já com o meu irmão mais velho já estava aqui em Santa Maria, então foi essa razão pela qual eu vim a Santa Maria em 74. Aí eu completei, então, o meu primeiro grau, ainda o ginásio, última turma do ginásio. Depois, então, eu realizei o segundo grau e, por fim, a Universidade Federal de Santa Maria, o curso de Medicina. Formado em medicina em Santa Maria, eu fui para o Rio fazer a especialização, onde permaneci lá por 6 anos, incluindo o internato, deu 6 anos. E aí, desde então, a minha opção era procurar alguma cidade para trabalhar. E o bom filho sempre a casa retorna. É verdade. Cumpriu-se o ditado mais uma vez. E aqui estou, então, há mais de 30 anos, nesta belíssima cidade. Ai, que bom, a gente fica feliz, né, em saber a tua história, que tu também esteve em outra cidade para se especializar, e é justamente nessa área que ele foi se especializar que tu tem 33 anos de experiência, que tu estava me falando Quase agora, 33 anos, né? correto. Bom, e aí a pergunta que não quer calar, quando é que eu posso, ou qualquer outra pessoa, procura ou pode fazer uma cirurgia plástica? Bom, nesse quesito eu prefiro dividir em duas circunstâncias, né? Uma cirurgia plástica que ela é reparatória ou visa uma reparação, ou ela visa apenas o lado estético. Então, eu sempre, quando falo do lado estético, eu sempre respeito muito a opinião de cada pessoa. Eu não posso dizer assim, dona Maria, a senhora ficaria bem fazer uma cirurgia do rosto, ou a senhora ficaria bem fazer isso. Eu não tomo essa atitude, porque eu estaria transgredindo, digamos,
o que essa pessoa se identifica. Né? Então, eu acho que não compete ao cirurgião oferecer se a pessoa não está interessada. Por exemplo, eu já peguei pessoas com 70 anos que mereciam muito bem fazer uma cirurgia da face. Só que o bom senso manda você esperar a pessoa se manifestar. Né? Eu sabia que poderia ser a resposta dela assim, mas eu me identifico bem com isso, com meus 70 anos, com essa minha flacidez. Eu tenho que respeitar, ou melhor, qualquer cirurgião plástico deve respeitar o interesse da pessoa. Eu também. No segundo caso, a pessoa precisa de uma cirurgia que ela é mais, digamos, reparadora, embora ela pode ser estética também, cosmética. Tipo, ou mais frequente, uma cirurgia de pálpebras, as pálpebras atrapalhando muito a visão. Outros casos, os cílios invertidos. E isso aí aumenta muito a qualidade de vida da pessoa e até um toque, por que não, né, estético. Então muitas pessoas dizem, mas eu já tenho tantos anos, eu não preciso, eu não vou fazer. Não vou investir porque... Não, porque eu já estou no fim da vida. Né? Então, eu acho que se nós formos para esse lado, o que é o nome do programa, acho que as pessoas veem ou deveriam ver, né? Onde é que está o teu fim da vida? É o fim, mas você, desde que você nasceu, você já vai um dia morrer. Isso é verdade. Então você não pode morrer por antecipação. Se fosse assim, então nós já esperaríamos todos dentro do caixão esperando apagar. Então, se nós tivermos mais um dia de vida, nós temos que pensar em viver aquele dia. E esse dia a mais, ou dias, ou meses, ou anos a mais que vierem pela frente, ou décadas, enfim, procurar viver da maneira mais confortável possível, com melhores condições de vida. Eu me permito a fazer uma observação que eu tive uma paciente, uma certa vez, que estava com um câncer de pele na face, que era extremamente desagradável para ela, porque sangrava, ela tocava com a mão, sangrava. Então isso era algo muito, digamos, desconfortável, né? E ela disse, pois é, eu não sei se faço, muito lúcida ainda assim, eu não sei se faço essa cirurgia ou não faço, porque eu já tenho 94 anos. Aí eu fiz uma brincadeirinha com ela, eu disse, vem cá, a senhora sabe o que é que faz uma pessoa depois dos 94? Eu disse, não, 95, óbvio. Ou espera-se fazer 95, 96, então essa é a ideia principal. Mas aí é que eu digo, por isso também que eu te chamei, por eu saber do teu trabalho, conhecer e respeitar muito, essa congruência que tu traz e essa ética profissional que tu traz, em que alia tudo isso, olha o que tu falou, é uma demanda dela que não é tão estética, mas é um conforto e qualidade de vida para ela, né? Então essa congruência que o médico tem de... O que tu falou no início, não propor nada, mas esperar que o próprio paciente venha, né, dizer o que não está gostando em si próprio. E aí, a gente acha sempre que cirurgião plástico atende só a estética, a questão do visual. Mas eu sei que tu atende muito a questão de câncer de pele, né, para retirada de pequenos cânceres ou maiores, e inclusive também questões de pós-queimadura, tu faz enxerto de pele, como é que é todo o teu trabalho que não fica só na parte estética? Correto. O que é mais corriqueiro no nosso dia a dia em termos de cirurgia reparadora são os tumores de pele, os cânceres de pele. O câncer de pele às vezes dá uma certa conotação meio pesada, né? Mas vamos chamar de tumores de pele, porque esses, vamos falar assim, entre aspas, câncer de pele, né? A grandíssima maioria deles, né? Vamos dizer assim, quase, pelo menos 90%, eles só têm nome feio, né? E não são coisas que matam, mas podem progredir e isso aí traz uma qualidade de vida bastante, digamos, prejudicada, né? Que poderiam ser, às vezes, contornados ou realizados procedimentos que são pequenos e mesmo uma pessoa, às vezes, com condições de saúde não muito boas, ela pode ser submetida. Então, esse é um aspecto. Quanto a queimados, hoje em dia, ela está mais restrito a hospitais públicos de grande volume. E nós temos, eu não sei se eu estou equivocado, mas segundo a minha visão do dia a dia e mesmo de outros colegas,
graças às grandes campanhas que têm sido feitas em relação às proteções contra queimaduras, o número de queimados hoje em dia ele é bem mais reduzido. Uma delas se deve à retirada do álcool, que se usa muito para limpeza, e ele não é mais, ele é hidratado, então ele não tem capacidade explosiva. Que é os acidentes domésticos, que entraria na... Os acidentes domésticos, que eram os maiores. Uhum. Então hoje nós temos ainda algumas eventuais situações de queimaduras elétricas, né? Outras queimaduras também, mesmo por fogo, acidentais, mas graças a Deus elas diminuíram bastante. Então assim, para o pessoal saber que cirurgia plástica ou cirurgião plástico não é só questão de estética, né? Mas é toda essa questão de saúde, a questão reparadora que tu falaste muito bem. E aí eu te pergunto assim, como cresceu essa parte de indústria da cosmética, a tecnologia de cosméticos? Tu percebeu isso? Maior procura no teu consultório? As pessoas estão acionando mais a procura, a beleza? Ou tu acha que não, que ainda não chegou para ti ainda essa demanda? Não, na verdade, assim, ó, a cirurgia não, cirurgia não. A parte de cosmética mais, de preenchedores, do próprio ácido hialurônico, o Botox, tão conhecido, que seria a toxina botulínica, hoje em dia são produtos bastante difundidos no mercado, né? Que tem até fora da área de atuação né, de outros ramos, né, que ela seria restrita mais a pessoas que trabalham diretamente com injeções, né? E hoje em dia ela tem tido alguns problemas, eu até diria nisso aí, pela banalização, né? Então tem pessoas que se colocam como profissionais e nem sequer na vida aprenderam a fazer uma injeção, né? E já estão injetando produtos que terão uma permanência maior ou menor. Onde isso aí, o mínimo que se exigiria um bom conhecimento da anatomia, que até mesmo para os bons conhecedores de anatomia, são capazes de quebrar a cara, pegarem complicações, porque existe uma coisa que é a tal de variante anatômica. Nem todo mundo é igual. Justamente. E aí a questão, eu me lembro uma vez até, e aí um caso assim, pessoal, que eu fui lá, né, e como é a questão da congruência, eu fui lá conversar contigo e eu queria fazer um certo procedimento e ele falou assim, não, tu não vai fazer agora, tu vai esperar, porque eu tenho na minha família essa questão da flacidez, né, mas bem instituída, e eu me lembro que congruentemente, eticamente, ele não deixou eu fazer, e eu não fiz, estou até agora esperando o horário e o momento de fazer. Que legal isso, né? Isso é ética, mostra assim que a pessoa está realmente envolvida e trabalhando de acordo com aquilo que ela buscou. Eu sempre parti do seguinte princípio, Carla. Quando eu vou propor um determinado procedimento, eu tenho que ter a convicção minha de que o procedimento, o resultado será melhor, vai ter algo a oferecer, né? E não simplesmente fazer por fazer, né? Eu já tive em ocasiões moças que me procuraram para fazer cirurgia do seio. E eu olho e disse, mas você tem um seio, tá certo, podia ser um pouquinho menor, eu concordo contigo. Mas eu vou te devolver um seio menor, um formato bonito, mas não tão bonito como você tem hoje. Você é jovem, espera um pouco mais. Vê se você consegue esperar um pouco mais. Não, mas eu quero. Não, tudo bem. Eu respeito o gosto de cada um, mas eu também tenho que respeitar a limitação que a cirurgia em si se propõe. Sim. Então, isso tem que ser, às vezes, assim, ó, parado, para analisado, que você, não, quer operar, então vamos operar. Não, eu acho que as coisas não podem funcionar bem assim. Esta frustração poderá não vir em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ela poderá vir mais futuramente. E aí é um passo que ele é irreversível. É verdade. E aí que entra essas questões anatômicas que tu trouxe também, que está muito, né, envolvida nessas decisões que vocês tomam e dizer pra gente, não, espera um pouquinho. Né? Então, realmente, eu estou falando aqui com o Roncato, né, Januário Roncato, na Casa Lar Ambientes, e a gente volta já com mais conversas aqui com o Januário. Até mais.
programa Com Toda a Vida pela Frente com Carla Kowalski. Oferecimento
direto aqui da Casa Lar Ambiente, um espaço maravilhoso. E, gente, não só a beleza do local, mas o aroma. Então, a beleza está em todos os cantos. E no aroma que vocês não sentem aqui, mas eu estou percebendo. E comigo, Januário Roncato, e nós estávamos aqui no intervalo conversando e trocando algumas ideias. E aí, eu pergunto para ele assim, dentro da qualidade de vida, aonde que se encontra, onde é que se encaixa a cirurgia plástica, né? E que idade isso vem a contemplar a qualidade de vida e cirurgia plástica? É uma boa pergunta. Falando em idade, né? Então hoje em dia eu acho que esse conceito está um pouquinho equivocado de chamar uma pessoa idosa. Eu classificaria no meu modo de ver assim, uma pessoa que devido à idade tem algumas limitações maiores ou menores, tem algumas restrições devido à qualidade de saúde, algum comprometimento da saúde, isso vai tornar ela, digamos, até mais, envelhecida. Né? Então, eu acho de você classificar hoje em dia, na atual conjuntura, com o que se tem de recursos dentro da medicina, eu acho que ela deveria ser um pouco mais versátil. Né? Você chamar uma pessoa por ter 60 anos de idosa. Isso com certeza, eu acho que isso vai melhorar e vai mudar muito. Daqui a pouco tempo vai acontecer alguns eventos aí que eu acho que já estão se organizando para mudar esse número, pelo menos cronológico, e esse rótulo de 60 anos idoso. Também concordo contigo. Porque você pode ver muitas pessoas, a gente conhece, todo mundo deve conhecer pessoas com 50 e poucos anos que tu pode classificar como, pelo ponto de vista de saúde e principalmente mental, elas já estão com 80, 90, né? Enquanto se tu vê ao contrário, né? Pessoas com 80, 90 anos, mas elas são de cabeça, espírito e até fisicamente têm uma desenvoltura muito jovem. Então, eu prefiro não classificar muito pela idade, e sim como um estado geral da pessoa, né? Então, como diriam os argentinos, né? As 3 fases da vida, né? La niñez, la juventud e como estás bem. Mas, e aí, tem que ver qual das 3 se encaixa, né? A primeira já não é. A primeira já não é. A segunda pode ser um pouco mais longa do que se espera. Mas voltando então ao assunto em si, eu acho que um procedimento dentro da cirurgia plástica, quer ser reparador ou meramente cosmético, ele deve levar em consideração, em primeiro lugar, a extensão do que deverá ser feito. Isso poderá ser mais ou menos limitador. Tudo isso vai depender sempre de um parecer do seu médico assistente, digamos, do cardiologista ou do geriatra, ou enfim, do seu médico que já vem acompanhando, às vezes, muitos anos já sabe bem, digamos, tem já o prontuário certo. Vai determinar, diz, olha, você pode fazer tal coisa, até tal coisa tu pode, mais que isso tu não pode. Então, é um fator que nós dentro da cirurgia plástica, nós temos que respeitar. Exceto, claro, ou você, frente a uma cirurgia, digamos, de um câncer que está invadindo, olha, nós dentro das mínimas condições que o teu médico liberar, do teu clínico, do teu cardiologista, enfim, dentro das mínimas condições que ele te liberar, você precisa fazer isso, para esse quadro teu não se agravar mais ainda, e quanto mais for protelado, mais difícil será a execução. Que nós conhecemos pessoas que foram deixando porque não estava doendo, às vezes tinha um câncerzinho de pele que dava algo em torno de 1 centímetro de diâmetro, mas foram deixando 1 ano, 2 anos, e quando viram já estava com 5 centímetros, e aí invadindo outras estruturas além da pele, que já não é mais um câncer de pele, mas que disseram, como não doía, fui deixando. Isso ocorre muito por um pouco de desinformação, né? Outras por receio de custos. Então, quando se trata de procedimentos pequenos, os custos geralmente são baixos. E para quem não tem um plano de saúde, né? Quem tem plano de saúde, isso aí é mais tranquilo. Então, a pessoa tem que levar sempre em consideração a precocidade, é sempre o principal determinador. O que melhorou muito na qualidade de vida das pessoas hoje em dia?
é a prevenção. Você consegue prevenir coisas que, digamos, há 20, 30 anos não se dava a mínima para isso. Hoje em dia você faz muita prevenção, então você chega muito bem, com boa qualidade de vida, aos 70, aos 80, 90, né? Tem muitos pacientes hoje em dia fazendo cirurgias, grandes cirurgias até inclusive, né? Que antigamente estava, como se diz assim, desenganado, estava fora de cogitação de fazer uma cirurgia que precisava e a pessoa acabava muitas vezes morrendo acamada ou por complicações em decorrência daquela doença, porque não, digamos assim, não tinha condições operatórias. E hoje em dia a gente tem muitas condições operatórias, mesmo para uma idade avançada. Isso que tu estava falando é bastante interessante, tá? Mas eu quero te fazer uma pergunta em relação a quando tu falaste dos outros médicos, né, que vão concordar ou não para fazer esse procedimento, porque tem toda uma questão que a avaliação do cardiologista, do clínico ou do geriatra, né, antes de ir para um procedimento, né, cirúrgico. Mas se a pessoa, né, o teu paciente que foi lá te procurar e ele não tem um cardiologista, via de regra, como que é o atendimento que tu faz? Tu pede os exames e encaminha? Como é que fica se ele nunca foi no cardiologista? Não, aí nesses casos, às vezes eu solicito o exame, mas a maioria das vezes, olha, você precisa ir a um especialista, digamos, pulmonar ou cardíaco, ou os dois, e ele então deixa a critério de que ele te solicite os exames. Porque eu tenho uma visão que eu acho que você pode precisar exames X, Y e Z. Mas na visão do cardiologista, ou na visão do pneumologista, ou do geriatra, ele vai dizer, não, precisa desses exames, mas eu quero mais esses para te dar o veredicto. E então, a maioria das vezes, eu prefiro que encaminhar primeiro, né, que ele venha com um parecer desse especialista, que vai dizer assim, olha, realmente, pela avaliação física e avaliação clínico-física e pelos exames, ele está apto a fazer esse procedimento, respeitando isso, tais e tais e tais padrões. Então a gente pode dizer que é uma equipe que trabalha para esse paciente, né, poder ir para uma cirurgia. Correto. Porque passa por vários profissionais, mesmo sendo médicos, né, especialidades diferentes. Correto. Por quê? Isso aí vai dar mais assim, respaldo tanto para o cirurgião, o anestesista, como para o próprio paciente. Então você vai fazer um procedimento invasivo, mesmo que seja mínimo ou maior, né? Extenso. O próprio paciente diz assim, olha, eu tenho aqui as provas de que eu estou bem, né? Eu tenho as provas aqui que eu estou bem, mas tenho restrição. Ou eu tenho as provas aqui de que eu não posso fazer. Então essas provas devem ser respeitadas e o cirurgião acatar. Claro. Né? Então a visão do cirurgião não vai determinar, e sim a visão do médico, que é, digamos, o especialista para determinado problema que o paciente já tenha. Né? Isso é que vai trazer, então, como o fator limitador para a questão. Tá, me diz uma coisa, nesses teus 33 anos de experiência, já aconteceu de tu pegares algum paciente e encaminhar para o cardiologista ou para um outro especialista e esse profissional detectou algum problema que até então a paciente não tinha e aí ela começou a se dar conta que teve que tratar antes de ir para a tua cirurgia? Ocorrem. E a frequência não é muito alta, felizmente, hoje em dia. Né? Por 33 anos de experiência, tu deve ter um monte de histórias aí. Tem. Eu diria assim, um percentual hoje ele é muito baixo. Porque as pessoas, de um modo geral, elas estão mais avisadas hoje, mesmo de uma classe mais pobre ou uma classe mais rica, vamos dizer assim, todos estão mais ou menos já cientes de que precisam fazer algum check-up de vez em quando, né? Mesmo que estão em pleno vigor físico, embora a idade avançada, mas pleno vigor físico, ele sabe que precisa fazer algum check-up, ainda que às vezes não seja na devida frequência, mas tem feito. Então, isso, quando vem um paciente nas nossas mãos, são poucos casos que realmente são, digamos, reprovados. Que bom, mas assim, sempre trabalhando em equipe, se o cardiologista sinalizar ou um outro sinalizar, não se faz, porque a gente respeita, né, a questão
é um procedimento muito invasivo, qualquer que seja, né? Seja ou tu for fazer esse procedimento, ou um ginecologista, ou sei lá, outra especialidade, tem que passar por outros profissionais para fazer essa varredura de exames, né? É correto. Nós, assim, tem como norma hoje, quando você vai fazer um procedimento cirúrgico, você tiver até 40 anos de idade totalmente assintomático, nós não precisamos de uma avaliação cardiológica. Acima dos 40 anos, mesmo assintomático, nós precisamos de uma avaliação. E a questão dos medicamentos, né? A gente sabe que tem medicamentos que vão interferir muito na questão do sangramento, isso é muito importante. Então, o paciente ele tem que trazer para o médico quais os medicamentos que ele usa, né, com que frequência, para também ter esse entendimento se está com um nível de coagulação bom, né? Porque vai interferir ou não no processo cirúrgico e na cicatrização. Correto. Quando nós temos que, às vezes, levar em consideração, por exemplo, pequenos procedimentos, essas medicações, vamos falar de anticoagulantes do modo geral, elas não têm muita interferência. Para um grande procedimento, esses anticoagulantes podem ter interferência. Então, geralmente, o próprio anestesista vai dizer assim, esses medicamentos você vai deixar 1 dia ou 2 dias, ou 5 dias, né? Então, muitas vezes o próprio cardiologista já vai determinar, olha, esse medicamento assim você pode parar tantos dias antes da cirurgia. Para não interferir no processo. Para não interferir no processo e não ter maiores problemas. Então, nesse aspecto, a gente tem sido, digamos, bastante equilibrado, né? Então, nós não temos, digamos, maiores problemas em cima disso. E, Roncato, assim, para o pessoal de 60 mais, 50 mais, qual é a mensagem, o que tu diria agora para essas pessoas que estão nos assistindo, já que nós estamos finalizando, em relação a essas questões de procura ao cirurgião plástico? Que tu recomendarias? Como eu já falei anteriormente, eu acho que um ponto de partida mais importante de tudo é o que a pessoa está se vendo, né? Como a pessoa está se vendo no espelho e como ela está se vendo por dentro. No momento que você tiver conflito com as duas imagens, a autoimagem e a imagem que tu te vê no espelho, eu acho que você pode procurar pelo menos um parecer de um cirurgião plástico, que vai te dizer, não, realmente você pode fazer isso, para melhorar isso, isso pode ser feito, ou isso não pode ser feito, você tem restrição nisso, o que você está buscando é possível, ou o que você está buscando não é possível, né? Que um cirurgião plástico não visa restabelecer uma idade mais jovem. Não tem cirurgia rejuvenescedora. Se tiver, me avise que eu vou atrás também. E eu também. Eu te agradeço muitíssimo, foi muito bom conversar contigo. Sempre é bom conversar contigo, né? Então, agradeço aqui a presença do Januário Roncato na Casa Lar Ambientes e já aviso que o nosso próximo programa a gente vai conversar sobre condomínios onde os idosos podem estar convivendo entre eles e sociabilizando. Muito obrigada e até a próxima com Toda a Vida pela Frente. Obrigado. Programa Com Toda a Vida pela Frente com Carla Kowalski. Oferecimento